Aqui estamos para mais uma sequência de estudos, já iniciando o mês de fevereiro, dia 6 de fevereiro de 2022. Sempre com muita alegria, chegamos em seus lares para mais uma oportunidade de aprendizado. Dando sequência ao que já vimos fazendo nos meses do ano de 2021 e ainda agora em janeiro de 2022, vamos dar continuidade, dando sequência agora, dia 6 de fevereiro, ao capítulo 20 do Evangelho, onde nós vamos ouvir por Luiz Pessoa Guimarães, nosso companheiro de Piracicaba, da União Espírita de Piracicaba. Nós vamos ouvir sobre os trabalhadores da última hora, capítulo 20 do Evangelho. Então é uma alegria recebê-lo aqui para mais esta oportunidade de aprendizado, de estudo, de reflexão em torno da palavra do Cristo. Ainda ao longo do mês de fevereiro, teremos as nossas apresentações gravadas, que, como já falei no mês passado, nada se perde de ser ao vivo, porque a mensagem é passada com carinho, com competência por todos os companheiros que já estiveram aqui. Então, na próxima semana, nós teremos o nosso companheiro Derli, que também trará a mensagem para todos nós daquilo que ele está preparando para trazer para nós. Então, nós vamos dar início à nossa primeira palestra do mês de fevereiro de 2022 com o nosso companheiro Luiz Pessoa Guimarães, e vamos ouvir a página, antes de fazermos a prece, a página intitulada Frutos, e ela está no livro Caminho, Verdade e Vida, pela editora FEB, é o capítulo 122. E ela é uma reflexão sobre a fala de Mateus, capítulo 7, versículo 20, neste livro, Evangelho por Emmanuel. Então, aqueles que estão aqui chegando pela primeira vez, o Evangelho por Emmanuel, são textos de Emmanuel que foram feitos através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e atrelados a uma fala do Evangelho e em diversas obras, como a de hoje, Caminho, Verdade e Vida. Então, para não nos delongarmos, nós vamos fazer frutos. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. Os cristãos, em razão disso, necessitam aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos da nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos da natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao Supremo Bem. Então, essa belíssima página nos convida à prece, onde falaremos, onde a seguir ouviremos os trabalhadores da última hora. Então, Senhor Jesus, aqui estamos, de olhos fechados, abertos para nosso interior, para nosso mais íntimo, para lhe agradecer a oportunidade das bênçãos de cada dia, dos frutos, Senhor, que temos recebido através das suas lições do Evangelho, dos frutos, Senhor, que temos recebido através de companheiros tão inspirados, tão dedicados à causa do bem e da evangelização, que trazem para nós a oportunidade de aprendizado. E hoje não será diferente. Somos os trabalhadores da última hora. E aí nós te pedimos, ajude-nos a que tenhamos condições de darmos bons frutos a partir dos seus ensinamentos, para que sejamos dignos de ser esses trabalhadores que a última hora nos convoca.
Que o Senhor esteja conosco, iluminando o nosso companheiro Luiz Pessoa Guimarães, para que ele traga o seu verbo fácil e encantador, de modo a que saiamos daqui, ao final deste estudo, com a sensação de gratidão. Graças lhe damos, Pai, pela oportunidade do estudo da noite. Ser com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Com a palavra, nosso companheiro Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos. Para nós é uma grata satisfação esse convite que recebemos do Centro Espírita Irmã Sheila para fazer essa live de hoje e podermos estudar juntos a respeito do Evangelho. E o tema de hoje é Trabalhadores da Última Hora. Eu vou proceder à leitura desse texto no Evangelho, na Bíblia, que eu, inclusive, recebi de presente quando eu casei. Eu era presbiteriano e recebi essa Bíblia do pastor. E essa Bíblia, inclusive, está catalogada no meu trabalho, o Vademecum Espírita. Então, nós vamos ler a passagem que está registrada no livro de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 até o 6. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhes: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes eles: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E, aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha a seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal começando pelos derradeiros até os primeiros. E, chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustasse tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Esse é o texto para a nossa reflexão. E ele cabe aqui uma interpretação, né, uma interpretação do texto, haja visto que várias simbologias se aplicam a essa parábola. O senhor da vinha representa Deus, e os trabalhadores das diversas horas, a humanidade. Então, a jornada entre os judeus, ela se iniciava por volta das 6 horas da manhã. A hora terceira equivaleria mais ou menos a nossas 9 horas.
a hora sexta equivaleria ao meio-dia, a hora nona às 15 horas da tarde, e o final da jornada era às 18 horas, que é a 1/10 hora seria por volta de 5 horas da tarde. Feitas essas explicações, nós vemos na parábola que o senhor da vinha contratou aos primeiros e combinou que iria assalariá-los com um dinheiro. Ao restante, ele disse que faria e pagaria aquilo que fosse justo. E ele, ao final, então, ele decidiu, e falou ao seu mordomo, que remunerasse primeiramente aquele que foi contratado por último, e depois, então, chegasse aos primeiros que foram contratados. Quando ele remunerou o último que foi contratado a um dinheiro, os primeiros imaginaram que se ele pagou para aquele que trabalhou só 1 hora um dinheiro, ele naturalmente iria pagar muito mais para eles que começaram logo no início da jornada. Mas isso foi uma interpretação deles, porque o combinado foi muito claro, um dinheiro pelo dia de trabalho. Então, aí, Jesus, o senhor da vinha, chama a atenção, né, daqueles que foram contratados por um dinheiro e acharam que deveriam receber mais, que eles não estavam sendo justos. Afinal de contas, a decisão de aumentar o salário dos outros foi dele, e isso aí não prejudica em nada aqueles que ele cumpriu aquilo que prometeu. Então, essa parábola me lembra muito a parábola do filho pródigo. Vocês se lembram que o filho pródigo saiu, voltou para casa, e quando ele voltou, o pai se alegrou, mas com a alegria da chegada do filho pródigo, o filho que tinha ficado em casa, aquele que agia de acordo, ficou enciumado, né? Então, é mais ou menos no mesmo estilo. E esses que foram assalariados por um dinheiro, eles ficaram chateados porque imaginaram que ele fosse dar mais, né? É a ganância, né? É a ganância, o egoísmo que existe por parte da humanidade. A humanidade ainda trabalha com essa forma egoísta de ser. Então, a parábola fica muito clara e fica muito nítida que se dá dentro das regras prometidas, só que a reação dos trabalhadores é diferente, né? E é inesperada, só porque o senhor da vinha agiu com bondade para com todos eles. Agiu com justiça com aqueles que foram trabalhar no horário e agiu com bondade com aqueles que foram na última hora. E esse senhor da vinha, ele agiu dessa forma, por uma forma muito clara, né? E essas pessoas que ficaram até 1/10 hora parados, não fizeram isso com satisfação. Eles estavam ali porque não tinha trabalho para eles. Se eles tivessem surgido o trabalho às 6 horas da manhã, eles estariam dispostos. Agora, como ninguém os assalariou, eles ficaram esperando. E ficaram esperando praticamente até o fim do dia. Então, tiveram a esperança de esperar. E não fizeram nada que os desabonasse. Não é que eles não quiseram ir trabalhar mais cedo. Eles não tinham a opção de trabalho. E essa parábola nos mostra exatamente aquilo que o Evangelho sempre considerou como uma coisa fundamental, né? O Evangelho sempre tratou a questão do trabalho como uma bênção, como alguma coisa que o ser humano deve praticar como um trunfo, né? Trabalhar
é uma virtude e é uma bênção para as criaturas. E nós conhecemos isso, né? Nós estamos vivendo isso praticamente nesse tempo todo nosso de crise. Quantas pessoas desempregadas, né? Quantas pessoas sem um salário. Então, essa é a interpretação da nossa parábola. Mas existem outras interpretações, né? Cabem outras interpretações aqui. Nós lembramos a passagem quando Jesus se diz Filho de Deus. Quando ele disse Filho de Deus, os sacerdotes afirmaram que ele estava blasfemando, né? E ele, então, argumenta com os sacerdotes. Se os profetas disseram que as pessoas comuns eram deuses, vós sois deuses, e ele diz, porque eu, a quem Deus santificou, não posso dizer que sou filho de Deus. Olha que afirmação, que revelação estupenda, vinda daquele que é o nosso referencial, que é o nosso mestre, aquele Espírito perfeito que habitou entre nós. Eu, a quem Deus santificou. Olha que informação sublime e que nos fornece um dado importantíssimo que viria a ser esclarecido 1.800 anos depois pelo Consolador. Jesus foi santificado por Deus. Foi por decreto? Não foi um decreto que Deus disse assim, você será o meu filho, você é o santificado. Não. Deus o santificou através de leis. Leis que o Consolador veio futuramente esclarecer, que é exatamente a questão da reencarnação. Então, a doutrina, ela nos esclarece e coloca perante nós essa interpretação que Jesus deu de uma forma clara. Os espíritos são criados simples e ignorantes. E quando se pensou na questão da gênese espiritual, e Kardec perguntou aos espíritos, os espíritos apresentaram 2 sistemas. Um dos sistemas dizia que a gênese espiritual ocorria lá nas plantas, nos animais, e outro sistema se apresentava como sendo, num determinado ponto, quando o espírito adquire o livre-arbítrio, a razão, a responsabilidade, nesse ponto, então, surge a figura do espírito. Então, nós sabemos que o princípio espiritual, ele vem se desenvolvendo através dos reinos anteriores, até atingir aquele ponto onde começa a surgir os princípios da inteligência. Nós vemos naturalistas explicando que já entre animais há traços da inteligência em animais que se utilizam de utensílios para obter um resultado. Nós lemos uma ocasião a respeito de um tigre, que o tigre abateu um novilho e ele foi transportar o novilho através de um pulo, através de uma cerca. Então, o tigre, ele arremessou primeiro a presa que ele tinha na boca, para aproveitar o peso daquela presa em seu favor para pular a cerca. Então, os espíritos mostram de uma forma muito clara que existe aí, nessa linha divisória entre a animalidade e a humanidade, o surgimento daquilo que nós poderemos classificar como a gênese espiritual. Então, aí, o espírito foi criado. Simples e ignorante.
destituído de tudo aquilo que ele haveria de desenvolver ao longo da sua evolução. E os espíritos nos mostram que essa evolução, ela não se dá de um átimo, né? De um instante. Ela é construída por etapas. O espírito surge simples e ignorante e vai galgando posições de conhecimento, de intelectualidade, de moralidade, e como se fosse uma escada, né? Que ele fosse galgando posições gradativamente. Numa das obras de André Luiz, eles comentam a respeito do espírito completista. E o Livro dos Espíritos responde essa pergunta que fizeram aos espíritos. Existe um espírito que tenha atingido a perfeição de uma só vez? E os espíritos são claros, não, seria impossível, né? E isso aí a gente aprende de uma forma muito clara, fica muito claro entre nós, contra as nossas instituições. Nós sabemos que copiamos muitas coisas do plano espiritual. E como é que se dá o nosso ensino? Né? Eu vou falar na linguagem do meu tempo, porque é onde eu aprendi e está na minha memória. Então, nós tínhamos o primário, né? Que nós galgávamos 4 séries de ano a ano e atingíamos aquela progressão que chamávamos a série primária. Depois tínhamos o secundário, que iria da 4ª até a 8ª série. Depois nós tínhamos o científico, ou aquele estágio de 3 anos, e, finalmente, a universidade com 6, 8 anos, de acordo com a especialidade. Então, vocês vejam que a progressão ela se dá de forma gradativa. Nós primeiro escalamos cada ano da fase primária. Depois que se galgou a fase primária, nós galgamos cada ano da fase secundária, cada ano do científico e, finalmente, a universidade. Nós sabemos que tem alunos que, desde o início da sua formação, eles têm uma propensão maior para o estudo. Eles se identificam mais com o estudo. E eles se aplicam de uma forma muito mais intensa aos estudos. Então, nós encontramos, né, entre nós, aqueles alunos que eles, toda a fase primária, sempre foram os primeiros da escola, que aprenderam, que houve muito mais aproveitamento, porque eles gostavam do que faziam. E nós víamos lá no ginasial, tiravam só 10, né? 10 em todas as séries e passavam. E assim no científico, ou clássico, como era chamado, e na universidade. Então, existem espíritos aplicados que foram sempre aqueles com um aproveitamento amplo, aproveitamento total, em cada fase do aprendizado. E Jesus, sem sombra de dúvida, nesta geração, vamos, se assim podemos chamar, de espíritos que se formaram simples e ignorantes, nessa época que Jesus iniciou a sua santificação, Jesus, então, teve vários espíritos que também fizeram essa mesma trajetória com ele. E, sem sombra de dúvida, que ele foi um especial, porque Deus o chamou meu filho amado. Quer dizer, aquele espírito que na carreira evolutiva sempre marcou uma tendência muito boa no aprendizado. Então, Jesus, ele foi classificado por Deus como meu filho amado. Posto isso, nós vimos que Jesus, nessa classificação, atingiu a perfeição. Como outros espíritos da sua época também atingiram a perfeição. Não, talvez, com tanto mérito, ou com uma performance tão elevada, mas chegaram à perfeição. Então, você observa mais essa particularidade.
Deus concede a todos nós, espíritos criados, que nós cheguemos à perfeição. Ninguém se perderá. As suas parábolas são muito claras. Nenhuma ovelha se perderá. É uma ideia que a gente demora para apreender, demora para se acostumar com ela. Mas hoje, por exemplo, nós temos criaturas que estão atrapalhando a evolução do planeta porque fomentam a maldade. São criaturas que trabalham para a implantação do mal, trabalham divulgando o mal, trabalham provocando multiplicadores do mal. São fontes radiantes da maldade. E a doutrina também é clara. A doutrina é muito clara nesse sentido. Ela diz que, com a regeneração da humanidade, há necessidade que esses espíritos, que algum dia chegarão à perfeição, assim como Jesus e como todos nós, esses espíritos têm que ser retirados de cena. Retirados de cena para que essa humanidade, que hoje está influenciada por eles de forma negativa, a criminalidade, a corrupção, uma coisa que no nosso país está tão clara, e, aliás, no mundo inteiro, né? Quantos e quantos seres divulgam, fomentam e provocam nas outras pessoas o ato da corrupção. Ensinam as pessoas a serem corruptas. Esses fomentadores da corrupção também serão segregados. Esses espíritos migrarão para um mundo primitivo. Um mundo onde eles poderão contribuir com a sua intelectualidade para que aqueles espíritos que encontram-se ainda na primitividade, assim como aconteceu com o nosso planeta, né? Quem todos que leem André Luiz, que leem o Emmanuel, que leem o Edgar Armand, fala dos capelinos, né? Aqueles espíritos que migraram de Capela para aqui, para a nossa terra, e serviram com a sua intelectualidade mais avançada, naturalmente vieram também com as suas maldades, mas com a sua intelectualidade mais avançada, para dar um salto quanto ao aspecto da inteligência, quanto ao aspecto da humanidade, no sentido de desenvolver o seu intelecto. Então, nós vemos que nessa passagem também cabe esse aspecto. Todos os espíritos que foram criados serão assalariados com a perfeição, independente daqueles que foram completistas ou daqueles que demoraram mais tempo. E também, sobre o aspecto, comparando com a parábola, na parábola, os trabalhadores não tiveram oportunidade. E nós, nas nossas encarnações, temos oportunidades 1000, né, para abraçar esse trabalho da espiritualidade. E nos negamos a ela, né? Quantos e quantos de nós ficamos patinando aí, e é a diferença da parábola. Mas, por outro lado, pelo fato de nós não querermos abraçar a vida espiritual, nós sofremos a consequência do uso indevido do nosso livre-arbítrio. Nós fomos buscar os prazeres, nós fomos buscar o egoísmo, nós fomos buscar o orgulho. E pagamos o preço por essa escolha que nós fizemos. Porque nós conhecemos e sabemos de quanto sofrem esses espíritos que dão esses passos errados, que demoram-se
para tomar a sua decisão no progresso que devem empreender para a sua santificação. Surge no meio espírita muitas vezes essa questão. As pessoas nos perguntam, né? Por que Deus já não nos fez perfeitos? Por que obriga-nos, né, a construir a nossa perfeição? Ninguém falharia. E a igreja tentou fazer isso. A igreja criou na sua teologia que Deus teria criado uma parte dos espíritos na condição de perfeitos. Seriam os anjos. Esses anjos não passaram pelo estágio evolutivo, não construíram a sua perfeição. E a igreja construiu essa teologia, que aqueles Deus fez perfeitos, construiu perfeitos. E nós, humanos, não poderíamos nem chegar a esse estágio, porque a igreja não admitia a reencarnação e essa evolução. E nós vimos o que deu essa teoria da igreja. Dentre os espíritos que foram criados perfeitos, 1/3 deles se revoltou com Deus. Olha que absurdo. Veja se na teoria evolutiva da santificação que Jesus se refere, que Deus o santificou, se cabe a isso. Se algum desses espíritos que Deus santificou, eles que eles conseguem, né, errar depois de atingir a perfeição. Atingiu a perfeição foi por mérito, fibratura, construiu a perfeição, tem alicerce. E esse fundamento, que é a casa construída sobre a rocha da perfeição, é que não impede aquele espírito de retroagir. O espírito que se esforçou, que construiu a sua perfeição, ele, de uma forma natural, construiu a fibratura que o impediria de proceder um retrocesso. Então, a própria igreja responde a essas pessoas que desejavam que Deus nos tivesse construídos já perfeitos. Porque na construção da perfeição é que nós adquirimos a fibratura do caráter. E a teologia mostrou que aqueles que já foram criados prontos eram frágeis, não tiveram a construção sobre a rocha. Foram construídos sobre a areia da imaginação. E aí caíram. Então, vocês vejam, a teoria, quando já é construída de forma errada, ela não tem procedência, não tem consistência. Ela não sobrevive. Agora, Jesus nos traz a informação de forma clara. Deus me santificou. E nós, todos nós, também seremos santificados por Deus. Aqueles espíritos que serão recolhidos do nosso planeta, para que o nosso planeta atinja o patamar da regeneração, possa progredir para esse novo patamar, eles também atingirão a perfeição. Através da construção, através do esforço, através do sofrimento, através da dor. Um processo natural. No processo onde nós vamos avançando de forma gradativa, à medida que nós vamos cumprindo o programa estabelecido para aquela faixa evolutiva em que nós estejamos estacionados. E aí, tocamos num ponto-chave. Insistimos tanto para aqueles que frequentam as casas espíritas, para que estudem, para que possam ler de forma sistemática,
com interesse de aprendizado os livros doutrinários, os livros evangélicos, para que nós possamos conhecer o Evangelho de Jesus de forma profunda e a doutrina espírita de forma profunda. Porque esse conhecimento, ele nos dará a têmpera necessária para que nós, através do nosso esforço, possamos construir a nossa perfeição. Deus quer nos santificar a todos, mas ele não vai santificar se nós não realizarmos os passos necessários que nós precisamos dar para sermos agraciados com aquela condição. Nós vimos que Paulo era um tribuno famoso em Roma, mas enquanto ele não se dobrou, enquanto ele não se transformou, ele realmente não atingiu aquilo que era necessário para a evolução que ele tinha que proceder. Ele tinha que construir aquilo. E quem lê o livro Paulo e Estevão sabe de uma forma clara como Paulo construiu, né, essa sua fase de aperfeiçoamento. E Paulo chegou a um nível que ele mesmo reconhecia que a sua vivência do Evangelho era tão intensa que ele afirmou: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, toda essa lição, ela nos mostra, e principalmente, nós chamamos a atenção dos espíritas, porque, às vezes, os espíritas têm, assim, uma certa dúvida, vêm com algumas perguntas, dizendo, será que eu estarei no planeta de regeneração? Eu, que vos falo nesta noite, posso garantir a todos vocês que nos ouvem, todos, sem exceção, que nos ouvem, estarão nesse planeta de regeneração. Porque uma pessoa que se dispõe a investir aí 1 hora da sua existência ouvindo coisas a respeito da espiritualidade, a respeito do plano maior, não é uma fomentadora do mal. Essa pessoa não é um foco de emissão de maldades. Sem sombra de dúvida, nós não somos perfeitos. Nós carregamos conosco muitas querelas e muitas coisas que nós precisamos melhorar, precisamos nos aperfeiçoar. Mas nós não somos esses fomentadores, essas fontes multiplicadoras do mal. Porque esses, sim, serão segregados, migrarão para mundos primitivos, onde terão sua finalidade e buscarão, com o seu esforço e sofrimento, galgar essas novas etapas. E vamos só abrir um parênteses aqui. Hoje nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, mas nós sabemos, se você tem um problema numa válvula do coração, chega um ponto que a válvula tem que ser substituída, você se interna num hospital muito aparelhado, né? Substitui a válvula e você toca a vida para frente. Num planeta primitivo, se você tiver um problema do coração, você vai ter um problema, primeiro que você não vai nem saber. Os recursos são tão ínfimos que nem conhecimento daquilo você vai ter. Então, esse conforto que nós temos e alcançamos ao nível evolutivo que nós atingimos, num planeta primitivo nós sofreremos as consequências natural daquela primitividade daquele mundo.
Imagina as viagens, não se conhecerão ainda nem carroças, né? O quanta dificuldade esses espíritos sofrerão para construir, para permitir que Deus os santifique também. Voltando para nós, agora que vocês ficaram muito contentes, porque eu já garanti a presença de vocês nesse planeta de regeneração, eu agora vou contar a outra parte. E ao contar essa outra parte, eu vou justificar o porquê que hoje nós temos que nos preparar. Dentro da casa espírita, nós temos recursos que nós nem avaliamos. Normalmente, quando nós adentramos a uma casa espírita, o nosso interesse maior é tomar um passe para sair aliviado. Eu vim aqui para me sentir bem. Eu vim buscar. Mas a casa espírita nos oferece muito mais, imensamente mais daquilo que nós possamos imaginar. E eu vou realçar uma parte da casa espírita que geralmente é muito esquecida. A nossa biblioteca de empréstimos de livros. Normalmente, uma casa do porte da irmã Sheila, ela tem a sua biblioteca aí, eu chutaria muito por baixo, uma biblioteca que tem, no mínimo, uns 1000 livros para empréstimo. E esses livros são livros clássicos da doutrina, que nos antecipam coisas que nós só nos depararemos com ela após o desencarne, ou que um palestrante nos conte através de alguma palestra. Agora, esses livros, eles nos trazem informações que às vezes nós levaríamos encarnações para absorver. Eu já fiz, inclusive, para a Dorinha, uma palestra que nós falamos daquele livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Naquele livro, a Sueli Caldas Schubert, com 230 páginas, mais ou menos, ela nos passa uma informação que a gente absorve em 2 dias de leitura, ela nos passa experiência que ela vivenciou na área da obsessão e da desobsessão na casa espírita por aproximadamente quase 20 anos. Então, vocês vejam que maravilha que é a disponibilidade de um livro na casa espírita. E eu comentei, o livro às vezes tem 1000, 2000 livros. Se eu levar um livro desse para casa por um mês, eu já absorverei conhecimento à beça. Então, nós temos que nos habituarmos, dentro da casa espírita, a saber onde fica a livraria de empréstimos da casa espírita. Nós precisamos conhecer os livros disponíveis nessa casa espírita. Leon Denis, Camille Flammarion, Herculano Pires, Caibá Chútil, uma imensidade de livros que nos ensinam o aspecto evangélico e o aspecto doutrinário da doutrina dos espíritos. E nós podemos absorvê-los de uma forma rápida, através da leitura. Isso aí vai nos santificar? Não. A santificação é um processo. Parte desse processo é o conhecimento. Nós, para nos transformarmos, nós precisamos conhecer. Depois, do conhecimento, nós vamos nos lembrando daquilo e vamos conseguindo praticar aquilo que nós passamos a conhecer na teoria. E esse conhecimento é fantástico, porque esse conhecimento ele atinge
a nossa consciência. E isso é tão grave, é tão sério, que eu lembro uma ocasião de uma pessoa muito importante na minha vida, muito inteligente, a quem eu emprestei aquele livro Os Mensageiros. E essa pessoa leu a primeira ou segunda lição e ela me devolveu aquele livro após essa leitura. Ela é muito inteligente. Ela logo percebeu que se ela tomasse conhecimento das informações ali contidas, ela estaria transferindo para a sua consciência aquilo que ela ainda não tinha consciência. E ela saberia que, a partir daquele momento, a sua vida se transformaria num inferno. Porque as coisas que ela fazia, ela gostava de fazer. E com aquela leitura, ela ia descobrir que a maioria daquelas coisas que ela fazia não eram legais de fazer. Não conduzem o espírito à evolução. A leitura das informações espíritas, ela nos traz a consciência do espírito, que atualmente está vivenciando os prazeres da carne, as sensações da carne. E por ele estar identificado com essas sensações, aquela pessoa percebeu, na leitura de uma lição, que a informação ali contida atrapalharia a vida da forma como ela estava vivendo. E ela não queria isso. Você veja que percepção, que inteligência profunda, porém desvirtuada do verdadeiro sentido que deveria ser dado à nossa inteligência. E aí que nós estamos enfatizando. A nossa inteligência, submetida à informação da eternidade, da imortalidade, ela por si só chegará às suas conclusões. E essas conclusões serão o mecanismo que as transformarão. E é o mecanismo que acontece com todo mundo. A partir do momento que você toma conhecimento daquele processo, você toma consciência de que você vive de forma errada daquele processo, porque você se habituou a isso. Porque você adquiriu arrastamentos que o levam a essa prática. E se processa aí uma continuidade do processo evolutivo. É o nosso esforço para nos transformarmos, para buscarmos um aperfeiçoamento na nossa ação. Quando nós, através do conhecimento e através do esforço, modificamos os nossos hábitos, nós nos transformamos. E não é uma tarefa fácil. Aqueles que conhecem a vida do apóstolo Paulo sabem o quanto ele repetia: aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. É o processo natural de todos nós. O conhecimento nos leva à consciência. A consciência nos leva à transformação. E isso não é questão de horas, não é questão de dias, às vezes é questão de séculos, mas é o início de um processo. Um processo que provoca as transformações de acordo com cada espírito no estágio evolutivo que está. A nossa querida, né, a famosa Madalena, foi, inclusive, privilegiada
por ver Jesus pela primeira, ser a primeira a ver Jesus, a Jesus aparecer para ela, pelo fato exatamente interpretado por Emmanuel, pelo fato de que talvez Jesus tenha conhecido em Maria Madalena a maior transformação do estágio em que se encontrava para o estágio em que se transformou. Madalena mudou terrivelmente o rumo da sua existência. Outros espíritos que nós conhecemos, nós vimos, já estavam próximos daquilo que atingiram, mas Madalena não. Madalena estava diametralmente oposta àquilo que ela conseguiu fazer da sua existência, numa só existência. Então, por que eu estou comentando tudo isso? Por que eu estou chamando a atenção dos espíritas para esse fato? Nós temos que aproveitar estas nossas encarnações como espíritas para agir como espíritas. Muitas vezes nós estamos agindo conforme nós agíamos nas religiões de onde nós viemos. Nós fomos acostumados a ir na igreja uma vez por semana, né? Acertava lá os nossos compromissos com Deus, cumpria as nossas obrigações e deixava para o padre a responsabilidade, né, de levar os nossos pecados e interceder por nós junto a Deus. O Espiritismo nos mostra o contrário. O Espiritismo não tem padre, não tem pastor. Tem criaturas como eu que se motivaram com o vigor dessa doutrina a difundi-la, a levá-la até as pessoas e procurar ser o multiplicador daquilo que Jesus fez. E é isso que nós, espíritas, devemos nos transformar. Nós devemos assimilar a importância do conhecimento da doutrina e do evangelho e procurar, com o estudo desses elementos, nos municiarmos dessa capacidade de dialogar, de divagar sobre eles e podermos fazer com que as pessoas também se interessem em conhecer essa boa nova. Por quê? Kardec, na Revista Espírita, uma vez ele comentou: nós tratamos mal a questão dos nossos presidiários. Nós não devemos segregá-los tudo num depósito, onde eles, todos juntos, ficam se contaminando e se tornando piores do que já eram. Porque é isso mesmo o nosso sistema prisional. Kardec sugeria que cada homem de boa vontade fosse lá, arrematasse uma pessoa daquela e levasse para viver consigo, para ensinar as boas maneiras, ensinar o evangelho. Teria um professor exclusivo para cada aluno daquele. Mas qual de nós iria fazer isso? Qual de nós traria um presidiário, um criminoso, para dentro do nosso lar? Mas a espiritualidade tem como fazer isso de uma forma sábia e de uma forma que nós nem vamos nos aperceber, através da reencarnação. Com a migração desses fomentadores do mal, toda essa turminha aí que vulgarmente a gente chama dos zumbis, eles também reencarnarão. E reencarnarão em lares como os nossos, como Kardec previu. Um presidiário para cada um, para que nós, famílias espíritas evangelizadas, pudermos trabalhar esses espíritos, provocando, né, construindo a regeneração da humanidade pela boa influência, pelo bom costume, pela transformação
para o bem dos espíritos que aqui habitam. Então, para não sermos pegos de surpresa na próxima ou outras encarnações, com uma incumbência dessa, vamos nos debruçar sobre os livros agora, para apreendermos a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, porque nós vamos precisar muito deles no futuro muito próximo. Que Jesus nos abençoe muito, para que nós possamos prosseguir nessa tarefa que todos nós nos desincumbimos de realizar. E que nós possamos ter sucesso. E para que esse sucesso seja realmente mais ou menos garantido, vamos nos preparar. Vamos nos esforçar para que Deus possa nos auxiliar na nossa santificação. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez, o esforço para galgarmos esse patamar evolutivo. Agradeço mais uma vez ao Centro Espírita Irmã Sheila pela oportunidade, e agora nós faremos uma prece de encerramento por essa nossa live. Convido a todos vocês que nos ouvem, que possamos cerrar os nossos olhos e levarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando que nos amparem, que possam plantar nos nossos corações primeiro, a confiança, que nós busquemos a certeza da nossa imortalidade. Para que, enquanto nós não plantarmos a certeza da imortalidade em nossos corações, que nós questionemos, que nós busquemos, que nós insistamos nos estudos e nos questionamentos, para que nós possamos desenvolver essa certeza que é o fundamento da nossa fé raciocinada. Ampara-nos a todos, ampara todos aqueles que estão, no atual momento, convivendo conosco nesse processo de evolução, e que todos possam ser consolados por essa doutrina que nós fomos agraciados. Que assim seja.